Entrevista coletiva com o professor Adailton Bolzan após vitória de 4-1 sobre o São Bernardo e classificação com liderança para a segunda fase da Copa São Paulo. Eduardo Costa, Pioneiro e Gaúcha Serra. Primeira pergunta, como você avalia o aproveitamento ofensivo do time na primeira fase? Foi muito bom, se a gente vai ver os números, né? Nós fizemos 9 gols em 3 jogos e criamos outras inúmeras oportunidades. A gente consegue finalizar uma média de 12 a 15 vezes no gol adversário, e isso em direção ao gol adversário, né? Isso para nós já é uma coisa importante da gente continuar mantendo, é o nosso objetivo de criar situações, de ser uma equipe agressiva, uma equipe que procura o gol, mesmo com um gramado difícil. Eu acho que isso às vezes atrapalhou um pouco, mas mesmo assim nós criamos muitas situações de gol e por isso o aproveitamento é muito positivo. E eu espero que continue assim, porque numa competição curta o ataque é fundamental, tanto na fase defensiva, mas acima de tudo na fase de realização. Segunda pergunta do Eduardo Costa. Agora, por ser uma fase eliminatória, a estratégia e o pensamento para o jogo apresentam alguma mudança? Não, acredito que não. É óbvio que é um jogo um pouco diferente pela questão emocional do jogo, pela questão da margem de erro ser muito menor, né? Porque se errar em um momento a gente está fora. Então é só esse o detalhe, mas o pensamento, o modo de jogar da nossa equipe é o mesmo. A gente tem uma postura, um modo de jogar que é ser agressivo ao adversário. Quando tem a bola, a gente não dá muita liberdade para a construção do adversário e de ter velocidade nos ataques e criar situações de gol. A gente vai manter isso, a gente sabe que é o nosso modo de jogar, não teria por que mudar. Óbvio que a gente tem que sempre avaliar o adversário e ver qual o melhor momento, em qual a melhor situação e qual a melhor estratégia, mas isso só depois que nós soubermos o nosso adversário. William Mota, Sport Serra. Santos ou Água Santa mandam jogos em gramados naturais. Por mais que o Juventude tenha se adaptado bem ao sintético e ainda possa atuar em São Bernardo, você considera melhor atuar em outro tipo de campo? Com certeza. Acredito que um campo de grama com uma qualidade boa sempre é melhor do que o campo que nós viemos jogando pela qualidade do jogo em geral, né? Mas seria bom para as duas equipes. Mas a gente se adaptou, tem que se adaptar o mais rápido possível a esse tipo de gramado e nós fizemos, já desde o primeiro jogo. Tivemos, acredito, 20 minutos do primeiro jogo contra o Conquista, que foi um pouco difícil por essa adaptação. Depois nos adaptamos ao gramado e vamos nos adaptar, vamos já começar a pensar, treinar também em campos de grama natural para, caso aconteça da gente jogar, a gente já ter uma readaptação de novo ao gramado, que a gente teoricamente é mais habituado, mas já faz um bom tempo que a gente não faz jogos nesse tipo de gramado. Segunda pergunta, William Mota, Sport Serra. Foi importante classificar com antecedência para administrar uma ou outra questão física na última rodada? Com certeza, as 2 primeiras vitórias deram a possibilidade da gente, mais do que administrar a questão física, administrar questões de cartões amarelos. Foi o caso do Guerin e do Caran, que nós decidimos de poupá-los para esse jogo, e de alguns jogadores a gente vê esses jogadores e dá ritmo de jogo para eles também, porque sabemos que nós queremos ainda continuar a longo nessa competição e que jogando de 2 em 2 dias nas próximas fases a gente vai precisar de todos os jogadores com ritmo de jogo. Então foi importante para a gente poder dar esse ritmo de jogo. Eles responderam muito bem e hoje nós temos praticamente uma equipe com os 22 jogadores que participaram de algum momento da competição. Isso para nós era fundamental e conseguir a classificação com antecedência deu essa possibilidade para nós nesse jogo contra o São Bernardo. Christian Bergamin, Rádio Caxias. Primeira pergunta, qual a importância de terminar a primeira fase em primeiro do grupo? É importante porque é o objetivo, quando a gente sai, é de vencer os jogos. Como nós tínhamos 3 jogos, nosso objetivo era vencer os 3 jogos, conseguimos. E isso ser primeiro no grupo, acabar em liderança, é uma consequência daquilo que a gente produziu nesses 3 jogos. Eu acho que a equipe foi muito bem, produziu em todos os jogos, praticamente não sofreu em nenhum jogo. Eu acredito que nos 2 primeiros jogos tiveram 1 ou 2 finalizações no nosso gol. Talvez os nossos goleiros praticamente não fizeram nenhuma defesa. Hoje eles fizeram um gol de uma bola parada, que a gente sabe que pode corrigir. Foi um pouquinho uma desatenção, porque o jogo já estava 3-0. Foi um pouquinho daquele momento onde a gente relaxa um pouco, que não pode acontecer. Mas mesmo assim o São Bernardo, jogando em casa, não conseguiu muitas finalizações. A gente estava sempre ali protegendo bem a nossa parte defensiva e
isso é importante para nós dar continuidade ao nosso jogo. Segunda pergunta, o Juventude pode encarar o Santos na próxima fase. Qual deve ser a postura da equipe diante de uma equipe forte que deve contar com a torcida no palco do jogo? Mas é a mesma postura, eu não vejo o Santos, na verdade, a gente vê uma camiseta que é o Santos, depois entram 11 jogadores, sabemos da qualidade do Santos, como do Água Santa e tantas outras equipes, assim como tinha o São Bernardo, a Portuguesa, todas as equipes aqui têm jogadores jovens de talento. Então a gente não pode mudar o que é o nosso modo de pensar e de jogar futebol por uma questão de uma camiseta. Acredito que os nossos atletas sabem a qualidade deles, o potencial deles e o modo que a gente vem jogando. E a gente só conquistou esses 3 resultados positivos, essas 3 vitórias, porque eles jogaram dessa forma. E a gente vai continuar tendo esse pensamento e jogar da nossa forma. Óbvio que cada equipe, dentro do que a gente vai avaliar, a gente tem uma estratégia de algum momento baixar um pouco as linhas ou subir um pouco mais. Isso depende do que vai levar a gente a ter um pouco mais de vantagem, mas não é uma questão de Santos ou Água Santa ou qualquer outro time que a gente possa enfrentar que vai mudar nosso pensamento em relação a como jogar o jogo. Entrevista coletiva encerrada.